Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar com as correções, né, com esse gabarito explicativo de uma lista de exercícios, de 6 exercícios que eu deixei no site. Se você não tem noção do que é esse exercício, o link está aqui. Você será direcionado para o site e é só fazer os exercícios e depois corrigir, né? Tenho certeza que vai ajudar bastante. Só para lembrar, este vídeo foi feito para os meus alunos do 7º ano. Então pode ser que tenha alguma coisa de análise sintática que não esteja aqui, tá? Não se preocupe que mais para frente eu vou começar a fazer vídeos somente do 8º e do 9º ano, ok? Bom, vamos continuar? Exercício 6. Nas frases abaixo, classifique os verbos quanto à predicação. É muito comum aluno confundir predicação com tipo de predicado. Não. Quando eu falo tipo de predicado, eu quero saber se o predicado é verbal, se ele é nominal ou se ele é verbo nominal, né? Quem já está no 8º ano já aprendeu o predicado verbo nominal. Agora, quando eu pergunto quando eu peço para classificar o verbo quanto à predicação, eu quero saber se esse verbo é um verbo de ligação, se esse verbo é um verbo transitivo ou se ele é um verbo intransitivo, ok? Então fique atento a isso, que é muito comum esse erro, tá? Bom, Pedro está doente. Grifo está, começo na questão A. Pedro está doente. Grifei o está. Duas perguntinhas para achar o sujeito. Quem ou o que está doente? Pelo contexto, quem fica melhor. Quem está doente? O sujeito Pedro. Pedro é o sujeito. Tudo que está para frente é o predicado. Doente é Pedro doente. O verbo aí está só vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, neste caso, qual a predicação do verbo? Verbo de ligação. Porque qual a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito à sua característica, né, o seu predicativo do sujeito. Então, a predicação do item A, do verbo estar, é verbo de ligação, ok? B. Os jogadores saíram do estádio, né? Então, quem saíram do estádio, o verbo saíram, quem saíram do estádio? Os jogadores. Sujeito da oração, sujeito simples. Saíram do estádio, tudo que está depois do sujeito é o predicado. Saíram é um verbo nocional, um verbo significativo. Então, é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação aí, vamos analisar esse verbo. Se ele é um verbo de ação, ele não é de ligação, né? Então, verbo de ação, saíram. Então, os jogadores saíram. Já não dá sentido completo? Já tem sentido completo. Se eu telefono para casa de vocês, pergunto de vocês e a mãe responde, fulano saiu. Já sei que você não tá. Tem sentido. Verbo intransitivo. Então, tudo que tá depois do verbo é apenas um item a mais para matar a minha curiosidade de informação. Então, saíram de onde? Do estádio, lugar, adjunto adverbial. Mas o verbo é verbo intransitivo. Se você tá pensando que do estádio é o complemento do verbo, você tá muito enganado, porque do estádio não tá complementando o verbo, porque o verbo já tem sentido completo. Do estádio é o lugar de onde fulano saiu. No caso, os jogadores saíram de algum lugar do estádio. Adjunta adverbial de lugar. Então eu tenho os jogadores, sujeito, saíram, verbo intransitivo, do estádio, adjunto adverbial de lugar. Ok? Questão C. O presidente ofereceu um banquete ao convidado. Se eu marcar o verbo oferecer, eu tenho aí uma perguntinha e fizer a perguntinha, né? Eu tenho quem ofereceu um banquete ao convidado? A resposta vai ser o sujeito, o presidente. Então, o presidente, sujeito simples, ofereceu. Aí eu chego e falo assim, então, gente, o presidente ofereceu. Paro por aqui. O que vocês vão perguntar? Ofereceu o quê? Ofereceu um banquete, né? O presidente ofereceu um banquete. Legal. Ofereceu um banquete para quem? Para os convidados. Então, eu tenho... Repare que o verbo oferecer, ele é um verbo que pede dois complementos. Quem oferece, oferece algo para alguém. Então, eu tenho ofereceu o quê? Repare que esse verbo não tem sentido completo, como eu já falei. Então, ele é um verbo transitivo, né? Ele precisa transitar até chegar nas próximas palavras que vão complementá-lo. Então, o presidente ofereceu o quê?
Nessa pergunta o que depois do verbo, eu não tenho preposição. Então, ofereceu o quê? Um banquete. Objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. Só que se eu chegar e falar, olha gente, o presidente ofereceu um banquete. Parar por aqui, vocês vão também me fazer uma pergunta. Então, o presidente ofereceu um banquete a quem? Para quem? Repare que tem preposição na pergunta, né? Então, repare que passa pela preposição a ou pela preposição para. Então, o objeto é indireto. Então, neste caso, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho dois objetos, um direto e um indireto, ok? Bom, na próxima, aqueles soldados não confiam em seus superiores, né? Bom, então, verbo confiar. Quem não confiam em seus superiores? Aqueles soldados, sujeito da oração. Soldados, núcleo, sujeito simples. Aqueles soldados, sujeito, tudo que tá para cá, não confiam em seus superiores, predicado. Confiar é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, eu já sei, já descarta a possibilidade de ser verbo de ligação. Porque é assim, gente, ou ele é um verbo significativo, de ação e fenômeno, ou ele é de ligação, ok? Bom, então o que eu tenho aqui? Aqueles soldados, sujeito, não confiam. Chega e fala, olha gente, aqueles soldados não confiam. O que vocês vão perguntar? Não confiam em quê? Não confiam em quem? Porque quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, repare que tem a preposição em, né? Então, antes de chegar no complemento, né, nesse objeto, não confiam em seus superiores, passa pela preposição em, que já apareceu na pergunta. Não confiam em quem? Não confiam em quê? Então, em seus superiores, eu tenho um objeto indireto, então o verbo é transitivo indireto. Ok? Estão acertando? Tô bem, tô bem. A professora é bacana, então. A professora explicou direitinho. Se não estão acertando, que a professora que não explicou, né? Bom, chegou ontem em São Paulo o Papai Noel. Chegou ontem em São Paulo o Papai Noel, o verbo é chegar, tá? Chegar, tá? Começo aí, eu pergunto. Quem chegou ontem em São Paulo? Perguntinha para achar sujeito só pode ser duas, só podem ser duas perguntas. Quem ou o que? Então, o que chegou ou quem chegou? Então, quem chegou ontem em São Paulo? O Papai Noel, sujeito. Repare que o sujeito, gente, ele pode vir tanto antes da oração, antes do verbo ou depois do verbo, tá? Então não vai com essa ideia de que o sujeito vai estar sempre no começo da frase, que não é verdade, no começo da oração. Ele pode vir depois, né? 80% das vezes nós vamos encontrá-lo no começo, mas aí tem os outros 20 que daí pode ser que a gente apareça e a gente erra de bobeira a frase. Então, cuidado. Então, quem chegou? O Papai Noel. Papai Noel, sujeito. Chegou. Se eu chego para vocês e falo, olha gente, Papai Noel chegou. Do ponto de vista da análise sintática, tá perfeita a frase. Papai Noel, sujeito, chegou, verbo intransitivo. Só que, do ponto de vista da nossa curiosidade humana, nós vamos fazer umas perguntinhas, né? O Papai Noel chegou quando? Ontem. Então, adjunta adverbial de tempo. Onde? Em São Paulo, adjunta adverbial de lugar. Então, repare que mesmo tendo adjuntos adverbiais, o verbo continua sendo um verbo intransitivo. Por quê? Porque adjunto adverbial jamais vai ser complemento de verbo. Adjunto adverbial, ele é um termo acessório, um termo que vem para dar mais detalhes à oração, mais circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de companhia, tá? De causa. Bom, a última da leva de exercício, 6. F. Fiz a tarefa com cuidado. Fiz. Embora eu não tenha escrito eu fiz, pela desinência fiz, que é o verbo fiz, você consegue saber que só pode ser eu, sujeito oculto. Então, eu fiz a tarefa com cuidado. Então, o que eu tenho aqui? Achei o sujeito eu. Tudo que tá pra cá, predicado. Fiz a tarefa com cuidado. Se eu paro aí, olha, gente, eu fiz. Então, eu chego pra vocês e falo, então, gente, eu fiz. Tem sentido completo? Não, né? Então, quem faz algo, né? Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo, tá? Eu fiz. Fiz o quê?
Repare que nessa pergunta, depois do verbo, não tem preposição. Fiz o quê? Então, objeto direto. Fiz a tarefa. Com cuidado é o modo como eu fiz a tarefa. Então, nesse caso, vai ser um adjunto adverbial de modo, tá? Gente, os exercícios terminaram aqui, a correção eu termino aqui, mas me ocorreu uma coisa, eu preciso falar sobre o verbo sair, o verbo ir, tá? Tem aluno que erra muito isso. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu fui ao cinema. Esse ao cinema é o lugar para onde você foi. Se é lugar, é adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial aí, ele não é complemento. Eu preciso colocar esse verbo ir, eu fui no passado, né? Verbo ir no passado, eu tenho que colocar como verbo intransitivo, porque o sentido do verbo ir é deslocar-se de um ponto A para um ponto B. Então, eu fui. É isso. Então, ele tem sentido sim, tá? Claro que ele tem sentido, mas se a pessoa falar, eu fui, né? Você vai falar, pra onde? Aonde, né? Então, lugar aí, né? Então, adjunto adverbial. A mesma coisa o verbo sair. Quem sai, sai de algum lugar, né? Então, ele saiu de casa, tá? Ele saiu pra rua. Então, reparem que o verbo sair, ele tem sim sentido completo. Significa, né? Tá num lugar e para outro, se deslocar. Então, eu tenho aí de um interior para o exterior, é essa a ideia. Então, se eu ligo para você e falo, ó, sua mãe fala, fulano saiu, eu já vou entender. Então, saiu de casa, né? Fulano saiu de casa, ele deixou a casa. Então, esse de casa é o lugar, né? O lugar de origem. Então, adjunto adverbial. Fiquem atentos a isso. Eu espero que vocês tenham feito bons estudos. Tudo foi bem trabalhado, nós tivemos bastantes exercícios. Agora é só corrigir e partir para o abraço, tá? Um grande beijo, obrigada por ter assistido, obrigada pela atenção e até a próxima. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Veredas do Texto. Um grande beijo, tchau, tchau!